Logo de começo eu quero anunciar para vocês uma novidade, que a gente está hoje, no número, a gente já fez 93 lançamentos e a gente está fazendo a conta aí quando que vai bater o número 100 lançamentos. E aí eu vou fazer uma live especial com a minha equipe, as principais pessoas da minha equipe, para a gente contar qual a experiência que a gente tirou desses 100 lançamentos. Então vai ser uma live especial de número 100. Não de número 100, vai ser minha live de número sei lá quanto, porque essa é a quinta, talvez seja a 12ª, vamos ver. Faltam 7 lançamentos para chegar lá. Eu vou fazer essa conta e aí eu vou começar a anunciar, vou fazer uma campanha pesada para trazer gente para essa live, porque ela vai ser uma live muito especial, porque nós vamos pegar a experiência, os ensinamentos dos 100 lançamentos que a gente fez. Eu e minha equipe vamos desconstruir aqui na live e vamos trazer só o filezinho para vocês, certo? Essa é a novidade de hoje, então em breve vocês vão ver esse anúncio oficial e eu vou contar com o apoio de vocês para compartilhar isso com a geral, porque nós vamos realmente fazer uma live de talvez 1 ou 2 horas, talvez até 3, em que nós vamos realmente trazer toda a experiência desses 100 lançamentos. Vamos falar de tráfego, copywriter, storytelling, produção de conteúdo, gerenciamento de equipe remota, à distância. Vamos desconstruir tudo, vamos mostrar como é que a gente faz tudo por aqui. Hoje a nossa equipe está uma equipe grande, a gente tem 37 pessoas diretamente envolvidas no processo de lançamento. E aí vai ser muito bom essa live 100, uma live histórica. E eu conto com vocês para ajudar a divulgar essa live, certo? O que acontece? Na live de hoje nós vamos falar sobre algo que me trouxe até aqui. Na verdade, todo mundo que tem um grande resultado, todo mundo que eu conheço que tem um grande resultado, que está fazendo diferença, todo mundo que eu conheço pessoalmente ou até à distância que eu vejo, cara, esse cara está estourando, está fazendo muito resultado, ele tem essa habilidade em comum e você precisa ter essa habilidade também. Porque se você não tiver essa habilidade, você está fadado a participar somente das histórias dos outros, mas nunca construir a sua própria história. E é a habilidade de saber contar histórias, né? Você precisa desenvolver essa habilidade o quanto antes. Na verdade, essa habilidade é uma habilidade nativa do ser humano, a habilidade de contar histórias. Você nasce com essa habilidade de contar histórias. Você cresce e tem essa habilidade, só que você vai passando o tempo, você vai acreditando que a sua história não é tão legal assim muitas vezes, você vai deixando pra lá, você gosta muito de ver a história dos outros, a história dos outros sempre é muito bacana, sempre muito ótima, a sua história é sempre muito, não é tão legal assim, acho que não vale a pena eu falar, vou ficar meio tímido aqui, não vou contar a história, mas o que eu vou trazer pra vocês hoje é uma forma simples, direta e um entendimento profundo do que é contar histórias. E por que história é tão importante, né? História é tão importante porque história literalmente é uma máquina de fazer sentido, né? A vida é muito bagunçada, a nossa vida é uma loucura, cheia de informação, cheia de acontecimentos aleatórios acontecendo o tempo todo. E quando você consegue contar história, significa que você conseguiu organizar, compilar uma série de informações numa sequência lógica. E o cérebro ama uma sequência lógica, né? A gente sabe que o nosso cérebro, ele odeia a confusão, ele busca ficar longe da confusão e ele ama a simplicidade, a clareza, ele é atraído pela simplicidade, pela clareza. Então, a história, ela é uma máquina de fazer sentido por isso, porque ela simplesmente vai unindo os elementos numa sequência lógica, tranquila, e fica muito mais fácil de você entender aquilo que está sendo contado. E é interessante que a história, ela cumpre as 3 funções da aprendizagem, né? A gente sabe que para você aprender, você precisa aprender através do ensino, do exemplo e da experiência. Tanto que na escola a gente tinha o quê? O ensino médio. Então, você só tinha um ensino ali, que era a coisa racional ali, ó. Olha lá o que aconteceu, lousa, copia e cola, ensino. Exemplo, não. Olha como foi e olha um exemplo na minha vida como isso serviu, né? Vou dar um exemplo na minha vida. Aí já tem exemplo para os alunos, melhora. Quando você não dá um exemplo, dificulta o aprendizado. E por último, o 3º grau da aprendizagem é a experiência. Eu sou um cara que só consigo aprender através 90% da experiência. Então, por isso que eu me jogo nas coisas. Muitas vezes eu nem estou preparado para aquilo, mas eu me jogo porque a experiência vai me obrigar a aprender. Eu pulo um pouco a parte do ensino e do exemplo. Mas cada um é cada um. E a história, ela tem esse poder. Ela consegue ensinar
exemplificar e transmitir uma experiência, fazer com a experiência que você teve, transcenda e passa para outra pessoa e ela aprenda com aquilo que você viveu. É uma parada completamente doida, mas ela é muito louca. Tem uma explicação de um guru do storytelling, que é o Robert McKee, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a história, ela une o que a vida separa. A história é poderosa porque ela une o que a vida separa. E o que a vida separa? A vida separa emoção de significado. O que é isso? Por exemplo, quando você está vivenciando alguma coisa, sei lá, você foi fazer um curso, e aí você está lá fazendo aquele curso, e você está lá naquele momento, naquela emoção, aprendendo. Você não consegue entender exatamente o significado daquele curso. Você não consegue sacar exatamente por que você está ali, o que vai dar aquele curso, o que aquele curso vai influenciar na sua vida. Quando você está lá, você está só na emoção, você não tem significado ainda. E aí passa-se o tempo, guarda essa palavra, tempo, vamos falar muito dela hoje, passa-se o tempo e você simplesmente começa a sacar, caraca, olha o significado daquela parada, porque foi através daquele curso que eu despertei para tal coisa, e aí despertando através disso eu consegui entender tal coisa, e aí as pecinhas do quebra-cabeça começam a se juntar. Então, é muito louco, porque a história, ela faz o quê? Lá na frente, quando você vai contar a história, você é obrigado a falar do significado. E aí você une no futuro a história que aconteceu no passado e transmite emoção e significado que quando aconteceu eles estavam distantes, juntos, um em cima do outro. E é por isso que a história é poderosa, né? Uma outra forma da gente entender a história, seguindo essa linha de raciocínio, é que imagina o seguinte, né? A única coisa que você tem nessa vida, né? Nessa vida ilusória que a gente falou a semana passada na live, é uma vida de ilusão com experiências reais. O que acontece? A única coisa que você tem nessa vida é o quê? É o chamado do tempo, né? E a história, ela é como se fosse um marker, uma marcação desse tempo. E a única coisa que você tem na vida é tempo. Sabe para que você tem tempo? Você tem tempo para registrar histórias. É só isso que você tem. Você tem tempo para que você possa fazer registros de histórias. Então imagina aqui uma linha do tempo passando, você lá, menininho, pequenininho, tal, aí cresce, vai acontecendo coisas, e aí a outra linha está acontecendo aqui, ó, como se fosse uma caneta, né? E aí você vivencia tal coisa, aí a história rabisca no tempo, vai escrevendo no tempo, vai escrevendo no tempo, vai escrevendo no tempo. E você vai escrevendo esse livro em real time da vida. Então existe a linha do tempo e existe a linha da história. E a história vai fundindo o tempo e vai marcando o tempo. Então, o que é muito interessante disso? Que quando você abre a sua boca para contar uma história e dar algum exemplo, você tem o poder de reciclar e reutilizar o tempo. É isso mesmo. Quando eu falo de uma história, por exemplo, nas outras lives, a história do bolinho, né, o bolinho de leite ninho, se você não viu, foi na segunda live, ou a história que eu vim aqui para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, comprei passagem, cheguei lá sem saber falar inglês. Quando eu conto essas histórias para vocês, é como se eu tivesse esse tempo que eu vivenciei, ele fosse reciclado e reutilizado no tempo presente. Então eu passo a ter um acesso a essas marcações que eu fiz na minha história, na linha do tempo da minha história, e eu começo a acessar aquilo de novo para trazer um benefício para agora, entendeu? E aí o que acontece? A gente vai reaproveitando cada vez mais cada uma das coisas que aconteceram na nossa história. Você vai conseguir utilizar isso. E se você analisar friamente os grandes lançadores, as pessoas que têm maior resultado no mercado de marketing digital, Érico Rocha, Mário Vergara, Pedro Sobral e tantos outros, eles são especialistas em comunicar a história do jeito que ela realmente foi. Eles são especialistas em entender o significado de cada um daqueles momentos da história. Eles são especialistas em trazer aquilo para o tempo presente e reaproveitar aquela história. E outra coisa que é incrível na história é o seguinte: você pode encontrar, lembra que a gente falou? A história, ela é incrível porque ela une o que a vida separa. A vida separa emoção de significado. Então, quando eu estou vivendo uma história hoje, eu estou só na emoção. Eu não consigo entender o significado daquilo.
Mas, tempos depois, quando o tempo passa, saquei por que eu fiz aquilo. Saquei por que eu vivenciei aquela história. Estou entendendo o motivo das coisas. E aí, quando eu conto essa história, eu uno o que a vida separou quando a vida estava acontecendo, que é a emoção de significado. E a coisa mais legal que existe é que todas as histórias que você viveu, elas podem ser ressignificadas para serem contadas. Isso é um ativo muito poderoso. Vou dar um exemplo aqui para você entender facilmente o que eu vou te falar. Teve um lançamento que a gente fez ano passado, foi inclusive o lançamento que a gente fez 8 em 7. E eu estava lá com um especialista, que é o Thiago Salomão, da Rico Investimentos, que faz parte do Grupo XP. E aí a gente estava conversando e ele falou, cara, a minha história foi assim mais ou menos. A minha história, eu virei jornalista durante muitos anos, fiquei como editor da Infomoney, fazendo matéria, e aí só depois eu fui virar um analista de ações. E ninguém vai precisar, não faz sentido eu falar da minha história para as pessoas, porque a história, né? Olha a ilusão que as pessoas têm, acredito que você tem essa ilusão também, que você precisa contar uma história em que as pessoas se vejam exatamente igualzinho naquela história. Então ele pensava, né? Cara, se eu contar essa história e as pessoas vão falar, será que eu tenho que passar 6 anos como jornalista? Será que depois eu tenho que passar isso? Cara, demorou demais para ele virar um analista de ações. Não quero não, tô fora. E aí ele virou para mim e falou, sabe por quê, Leandro? Aguiari, no mercado de ações, para virar um analista de investimentos, as histórias, elas não se repetem. Cada um viveu uma história completamente diferente até chegar aqui. Aí eu falei para ele, é exatamente essa história que a gente vai contar. Aí ele falou, como assim? Falei, é exatamente essa história que a gente vai contar. Você acabou de soltar para mim a verdadeira história. Por quê? Não existia, até hoje, uma história padrão que ajudasse e trouxesse um caminho para a pessoa se tornar um analista. Até aquele momento, todo mundo que trilhou esse caminho para ser um analista de ações, ele seguiu um caminho muito particular, individualizado. Por que não existia? Não existia porque até aquele momento não tinha um MBA de ações. E por acaso o nosso produto que a gente ia lançar era um MBA de ações. Então a história que a gente contou as histórias nesse mercado, elas não eram replicáveis até hoje. Por quê? Porque cada um seguiu da sua própria forma e demorou 10 anos para conseguir chegar como analista de ações. Mas você, através desse MBA, pode reduzir 10 anos em 1 ano. E nesse 1 ano você vai reduzir através desse MBA de ações que existe agora. Ele não existia, mas agora existe. Não precisa mais ser assim daqui para frente. Agora você tem um caminho. Eu não tive e as pessoas que vivenciaram esse mercado não teve. Então o que acontece? O Salomão, ao me contar que a história do mercado de ações, elas não tinham muita semelhança entre uma e outra, porque cada uma era muito particular, o fato de ser muito particular demorou muito tempo. E ao eu comunicar que não precisa ser assim, realmente não precisa, por quê? Porque todo mundo não tinha um MBA que ensinasse como fazer aquilo. Então as pessoas descobriram na raça. O Salomão descobriu na raça, só que ele vira para a pessoa agora e fala, ele usa a história dele, conta a história dele, o cara, sofreu para virar analista, hein? Será que eu vou vivenciar isso? E quando o cara tá tendo o sentimento de achar que ele vai ter que passar pelo mesmo caminho, eu falo, mas você não precisa passar por isso, amigo. Você não vai precisar ficar 10 anos como eu fiquei, porque agora existe um MBA de ações que vai te formar em 1 ano. Então, 10 anos vai ser transformado em 1. Pum! Matamos a pau, MBA explodiu, 8 em 7. E essa história deu certo. Por que deu certo? Porque a gente ressignificou a história que aconteceu. Então, a história é tão poderoso que por mais que você tenha vivido ela ainda, por mais que você tenha passado por ela, essas marcações que você foi registrando na sua história, esses loops, esses markers que tem na sua história, na linha do tempo, eles simplesmente podem ser ressignificados. Você pode acessar novamente aquela história e falar, calma aí, deixa eu pensar um pouco mais. Será que... O que aconteceu mesmo? Qual o significado dessa história que eu estou contando? Isso que eu estou contando, ele é verdade mesmo? Foi isso que me trouxe até aqui? E qual que é o melhor exercício para saber contar histórias? É você começar a fazer uma leitura de toda a sua vida. E quando você começa a fazer uma leitura de toda a sua vida, acontece uma coisa muito comum. Que eu vou até abrir uma mensagem aqui, ó, do meu amigo Cohen,
meu amigo e sócio Cohen, Rodrigo Cohen, a gente tem uma empresa juntos de educação financeira chamada Bunker, e a gente tem um produto chamado Grande Plano. E aí o que acontece? Eu conversei com ele sobre isso, né, nessa semana. A nossa reunião semanal com o time foi, cara, a gente vai se reinventar esse ano, e o processo de se reinventar é olhar para dentro. Nós vamos parar de olhar para o que os caras estão fazendo. Eu sempre faço isso. Eu não quero saber o que os outros traders estão fazendo. Eu não quero saber o que ninguém está fazendo. Eu quero olhar para a tua história. Eu quero ver o que aconteceu na tua história. Eu quero ver como que a gente pode ressignificar isso e contar isso de uma forma correta. Eu vou gastar energia só nisso. E aí ele começou a pensar. E ele me mandou uma mensagem aqui que eu vou até ler para vocês. Cara, acordei 5 da manhã. Eu e minha esposa ficamos quase 1 hora falando da minha história. Estou fazendo esse processo para passar para vocês. O problema é que, por um lado, é uma história de dedicação, raça, garra, suor, sofrimento, vitórias e derrotas. Mas eu não sei se isso vai vender, pois eu acho uma história comum. Aí minha esposa diz, não é comum não, só eu sei o que passamos durante 10 anos para você chegar onde você chegou. E aí ele se pergunta, mas onde que eu cheguei? E isso é a coisa mais comum de acontecer. A coisa mais comum de acontecer é, olha só que coisa louca nessa mensagem dele. Ele acaba de falar para mim que a história é de dedicação. Então os valores da história, dedicação, raça, garra, suor, sofrimento, vitórias, derrotas, uma história de inspiração. Só que ele chega e fala, mas eu não sei onde cheguei. Ele acredita que a história é comum. Só que nenhuma história é comum. Sabe por que nenhuma história é comum? Porque toda história ela é única. O que te faz único, né? O que te faz ser uma pessoa única é a história que você viveu, meu amigo. Não tem outra coisa que te faz único, não. Não é a sua conta bancária, não é o tanto de influência que você tem, não é nada disso. É a história que você viveu. É você entender que quando você está vivendo aquela história, é o maior ativo que você tem. Entendeu? Então o que acontece? Você fala, caraca, eu estou vivendo hoje, no tempo presente. Eu estou vivendo a única coisa que eu tenho, que é o tempo. E eu tenho tempo só para escrever histórias. É só isso, tá? Você não tem mais para nada. Tempo, escrever histórias... 70, 80, 90 anos, morreu, envelopou, encaixou, veio o próximo, tchau. É o que fica de você, é o registro da história que você escreveu. E aí quando você entende isso, que esses registros estão sendo feitos, e você pode reacessá-los, e esse é o maior ativo que você tem na sua vida, porque nada se compara à história, então você fala, caraca, velho, eu tenho tudo. Então você para de procurar fora, e você passa a procurar dentro. Você para de ficar que nem um louco atrás de uma novidade, um hack do momento, e você passa a olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você começa a falar, caraca, isso faz sentido na minha história. Isso aqui eu fiz, entendeu? Isso aqui faz todo sentido. Por exemplo, na minha história. Até 2014, eu me questionava, cara, minha história, que é isso, velho? Que sentido tem na minha história? Em 2014 eu falava, velho, eu passei 12 anos dentro do estúdio, produzindo música, produzindo vídeo, produzindo clipe, produzindo show. E tô aqui quebrado, sem grana, todo estourado, devendo 300 mil. Eu falava, meu Deus. Só que aí quando eu conheci o marketing digital, que era uma pecinha que estava faltando, quando eu conheci, eu falei, eita, olha isso. Toda a minha história passou a fazer sentido num clique. E eu falei, cara, eu posso fazer nesse marketing digital o que ninguém vai poder fazer. Por quê? Por que eu não tenho concorrente nesse mercado? Porque meus concorrentes, na maioria das vezes, são caras completamente racionais, caras técnicos. E eu sou um cara que veio da classe artística, da arte, de produção de áudio e vídeo. Então a forma como eu enxergo é muito mais humana, muito mais profunda do que uma forma técnica. Então eu consigo ver o que as pessoas não enxergam. Por quê? Porque a minha história, né, a história de ficar 12 anos dentro do estúdio trabalhando com música fez todo sentido quando eu falei, caraca, eu posso fazer no marketing digital o que ninguém está fazendo. Enquanto todo mundo está trabalhando de uma forma completamente técnica, eu vou trazer tudo de uma forma emocional. E foi o que aconteceu. A minha história, aquilo que eu tinha feito, foi o maior ativo para que em 2014 eu fizesse o lançamento e o lançamento entrasse para a história. Em 2015... a minha história mudasse completamente, eu fizesse os principais lançamentos do Brasil, e de lá pra cá, nós estamos falando aí de 93 lançamentos, mais de 80 de múltiplos 7 dígitos. Então, é um resultado absurdo? É. E se você perguntar pra mim, Aguiari, qual que é o grande lance? Eu vou falar, o grande lance é que eu aprendi a contar as histórias certas para as pessoas certas. E quando eu conto a história certa para as pessoas certas, as pessoas simplesmente, elas tendem a dizer sim.
entendeu? Porque tudo é um jogo de história. Você tá lá contando a sua história para a pessoa e através da sua história tá ensinando. E aí o seu produto, ele é uma história também. Que história que é o seu produto? Porque o seu produto ele vai lá na linha do tempo da pessoa e faz um rabisco lá na vida dela, no tempo dela e começa a escrever uma história na vida dela. E aí depois, quando você vai contar seu estudo de caso, dos alunos que você transformou, você está acessando a história daquela pessoa. Que você, através do seu produto, ajudou a escrever de uma forma brutal. Por isso que se o produto for bom, a escrita na linha do tempo da vida da pessoa, ela é brutal, ela é agressiva. Agora, se o produto for meia boca, a linha do tempo está aqui, ó, ele vai fazer só isso aqui, ó, e nem mexeu muito, não mexeu na vida das pessoas. Tem produto que chega e, mano, chega rasgando, chega cravando a linha do tempo. É por isso, né, que até hoje a história de Jesus é a história mais contada de todos os tempos. Por quê? Porque a cruz é um registro brutal na linha da história. A cruz foi lá e vral, marcou o tempo antes e depois. Então é um registro tão brutal que não tem como ser evitado, né? E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você vai fazer registros superficiais na sua história, sua linha de tempo está rodando e você vai simplesmente lá fazer registrinhos superficiais, ou você vai viver as histórias que você está vivendo para valer? Você vai profundo, você vai intenso. Por quê? Porque se você for intenso, quando chegar lá na frente, essa história, ela vai dar pano pra manga pra caramba, meu amigo. Essa história você vai poder... você vai morrer e a história vai estar rodando ainda. Por quê? Porque você simplesmente não ficou com medinho de viver a história. E uma coisa muito legal quando você começa a vivenciar a história é que simplesmente você passa a gostar tanto do processo como você gosta do resultado, né? Muita gente diz, o importante é o processo, não é o resultado. Não, o resultado é muito importante. E o processo também é importante. E quando você tem essa consciência de que a história que você está escrevendo, ela é o processo, você passa a ter muito mais prazer no processo, porque você foca em simplesmente escrever a melhor história naquilo que você tem naquele dia, que é o tempo. E que tempo que você tem? Agora. E que tempo? Hoje. E amanhã? Amanhã eu não sei. Amanhã é um tempo que eu não tenho habilidade hoje para escrever na história do tempo amanhã. Então, eu não gasto mais a minha energia com amanhã. Eu gasto a minha energia para escrever a história que eu estou escrevendo hoje. Porque lá na frente eu vou viver de contar essa história. Então eu não sou trouxa nem nada. Eu não vou ficar de besteira. Eu vou gastar toda a minha energia no dia hoje, pro tempo hoje. Por quê? Porque isso é o que vai fazer você escrever boas histórias. Isso é o que vai fazer você aprender a contar boas histórias. E o que a gente está falando aqui? Que a história, ela é uma máquina de fazer sentido. Que a vida é muito bagunçada, tudo muito confuso, e a história dá clareza, e as pessoas compram as coisas que elas entendem, não as coisas confusas. A gente está dizendo que a história, ela é uma máquina de fazer sentido porque ela une o que a vida separa, emoção e significado. Só que hoje você pode fazer uma pergunta, igual eu falei lá no começo das primeiras lives. Não vim aqui para trazer respostas, vim para trazer perguntas. Qual a pergunta que você deve fazer para você mesmo? Qual o significado de cada uma das histórias que você viveu? Comece a fazer essa pergunta, olha para sua história. Você que está fazendo lançamento aí, antes de sair rabiscando o lançamento, antes de sair copiando o que os outros fazem, né? Tem um grande problema em copiar o que os outros fazem. E eu vou te dizer por quê. Você vai entender. Depois dessa, você vai parar de copiar os outros. Ou você vai copiar só por um tempo. Qual que é o grande lance, né? Já que a gente está nesse papo profundo de história. A história, ela é um registro no tempo, certo? Um registro no tempo. E depois que o tempo passa, eu posso entender o significado daquela história e posso ressignificar aquela história. Porque ela é um loop aberto. Ela não está fechada. Porque o significado não acontece junto com a vida. O significado acontece depois. E porque ele acontece depois, ele pode acontecer depois. Um dia depois, um ano depois, 10 anos depois, 50 anos depois, 80 anos depois. O significado daquela história, que é um loop aberto, um registro no tempo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma banda que só faz versão. Por que que toda banda que faz versão,
que vive de versão não se sustenta no longo prazo. E ele vive escravo, sempre tendo que arrumar uma música nova. O cara parece que não entra no registro da história. Toda vez ele é esquecido, entra no esquecimento. Ele não fica como uma coisa, caraca, marcou o tempo. Não. Simplesmente pelo seguinte, pensa comigo aqui. Quando o cara faz a música, quem compôs a música original, ele teve uma inspiração. Aí essa inspiração fez ele ter uma série de sentimentos. E aí muitas vezes ele fez a música para expressar aquele sentimento que ele estava tendo naquele momento. Então tem muita vida naquela música. Muita vida. Aí chega lá o desavisado, preguiçoso, e vai lá e faz a versão, cara. E aí quando aquele cara que toca a música, que fez a versão, toca aquela música, ao tocar aquela música, o registro vai caçar na história o momento que aquela música nasceu. Ele tá tocando, a vida dele tá ali, e aí quando a história tá lá na linha do tempo, voltando para caçar o dia que aquela música nasceu, sabe o que acontece? Ah, esse cara sentou, fez uma versão em português, e é isso que tem. Foi assim que essa música nasceu. Você tá entendendo? É muito superficial. Quantos cantores eu vejo que o cara simplesmente tá vivendo um problema de depressão e tá cantando sobre alegria, sobre não sei o que lá, tal. O cara devia estar cantando a vida dele, porque aqui isso é muito poderoso, né? Isso é muito verdadeiro, isso é muito autêntico. Mas o cara acha que ele tem que estar feliz 24 horas por dia. E ele não vive a tristeza que ele tá vivendo e não passa isso para as músicas dele. E a tendência dele é o quê? Não se sustentar. Mas quando a pessoa coloca os seus conflitos na canção, ao cantar aquela canção, a história é acessada. E quando a história é acessada, tem muito poder, tem muita vida naquilo. Tem muita vida. É muito diferente, por exemplo, tem uma banda que eu gosto muito, que chama Hillsong. E, cara, é a banda mais copiada do mundo gospel, né? Você vai em todo quanto é igreja, o pessoal tá tocando aquela música. E aí o que acontece? Sempre versão, né? Versão, versão, versão. Só que quando você vai ver o original, os próprios caras do Hillsong tocando, mano, você tipo não consegue parar, assim, você fica assim em choque. Seu corpo arrepia inteiro, você fala, meu, o que é isso? E é só eles tocando que dá esse sentimento. Outras bandas tocando chega a ser até chato e repetitivo. Porque quando eles estão ali tocando a música, eles estão acessando o registro deles ali, o que eles viveram para fazer aquela música, tem poder, eles estão trazendo vida através daquela música, uma vida que eles viveram. Agora, quando o outro que está tocando só fez a versãozinha, a história ela é superficial. E isso muitas vezes é para você também. Quando você vai fazer seu projeto, seu lançamento, cara, você copia tudo o que os outros estão fazendo. E aí quando a história, quando você está contando aquilo, a história ela não aceita desaforo. E a história não aceita mentira. E quando você está contando aquilo, a história fala, calma aí, deixa eu verificar se é verdade. Aí quando verifica, fala, não, mentira, ele só foi lá, viu do outro, copiou. E aí o que acontece? Esses caras não se sustentam no longo prazo. Todo mundo que copia, não se sustenta no longo prazo. Agora, quem respeita esse entendimento da história, se sustenta no longo prazo. Um exemplo muito forte disso é o Érico Rocha. Cara, o Érico foi para fazer o fórmula de lançamento aqui nos Estados Unidos com o Jeff Walker, voltou pro Brasil, aplicou, deu certo no negócio dele. E aí ele foi o único cara que chegou no Jeff e falou, Jeff, eu quero licenciar para ensinar a fórmula. Cara, todo o mercado fez o quê? Copiou a fórmula, deu um outro nome, deu o nome de outra coisa, tal, não sei o que lá, e inventou, isso aqui chama não sei o que lá, chama não sei o que lá, e era a fórmula, era o produto que o Jeff tinha criado. Só que acontece, esses caras, eles não respeitaram a história. O Érico foi lá por causa de ética e respeitou. Então, o cara que criou a fórmula deu autorização para o Érico poder acessar o que ele acessou quando ele criou a fórmula. Então o Érico tem legitimidade para falar daquilo, entendeu? Ele poderia não ter pago o royalty pro Jeff, ter criado um produto lá 6 em 7, mudado o nome e já era. Mas ele foi lá e falou, não, eu vou pagar royalty, porque é justo. E aí o que acontece? A história sabe que só o Érico tem autorização para vender, legitimidade para vender a fórmula daquele jeito que é. E todos os outros caras que copiaram a fórmula hoje morreram no mercado, tá? Todos morreram. Eu falo para você, 95% dos players de 2014, 2015 que vendia marketing digital morreram.
Porque simplesmente eles não tiveram essa integridade ética com a história. O cara foi lá, viu um negócio, saiu copiando e saiu cantando de gatão lá, como se ele tivesse criado e inventado aquilo. Entendeu? Ética é tudo. Então, se você tiver ética, você vai respeitar a história. E você não vai aceitar ficar copiando a torre de direito. Pelo contrário, você vai ver uma coisa que vai te inspirar, você fala, legal, mas como que eu faço melhor agora? E aí você vai ficar ali, ó, gastando tempo e energia até a história que tem que realmente nascer, nasça. Porque se você aceitar essa condição, você nunca vai identificar a verdadeira história que tá por trás de cada uma das coisas. Então, o que você precisa se questionar hoje, né? Você precisa se questionar o seguinte, cara. Quais as histórias que você viveu até hoje? O que essas histórias significam hoje? E o que você pode ressignificar dessas histórias para contar? É isso que você tem que trazer para a sua audiência. Você tem que trazer a exata verdade do que te trouxe até aqui. E qual é a emoção? Porque já que a história une o que a vida separa, né? Qual que é a emoção que aconteceu naquele momento e que agora ela pode ser falada? Põe para fora esse sentimento, essa emoção. Por quê? Porque se você não colocar para fora, simplesmente você vai estar sempre aparentando ser uma pessoa perfeita, entendeu? E você colocar para fora os seus sentimentos, igual aqui, ó. O Cohen falando para mim que a história de sofrimento, vitórias, derrotas, eu quero saber dessas derrotas, desses sofrimentos, dessas derrotas. Vamos contar todas elas, entendeu? Por quê? Porque é muito mais importante contar o lado negativo da coisa do que só o lado positivo. O mesmo Robert McKee que eu disse no começo, ele diz que as pessoas têm uma negafobia, que é o medo do negativo, achando que o negativo, meu Deus do céu, é super do mal. Não, velho, o negativo aconteceu e tem um propósito nisso, tem um significado. E a gente simplesmente se preocupar com o significado é muito poderoso. É muito poderoso. Por quê? Porque o resultado de quem você admira, ele não acontece porque a pessoa racionalmente faz o que ela faz. Ninguém. Entendeu? Se você não entender isso, você vai passar copiando e colando os outros a vida toda e você não vai dar certo. Porque se você não conseguir imprimir sua identidade, você não vai ter o seu resultado que você tem que ter. Se você não conseguir identificar na sua história aquilo que você tá para fazer, você não vai conseguir. Você vai ser sempre um papagaio de pirata repetindo o que os outros falam. Se você aceita a condição de repetir o que os outros falam, e muitas vezes sem dar o crédito, quem falou, por que disse e quando disse, cara, isso aí é só uma insegurança que você está demonstrando. E as pessoas, elas sentem a sua insegurança do lado de lá. E quando elas sentem a sua insegurança do lado de lá, elas simplesmente dizem não para você. Por quê? Porque da boca para fora você aparenta estar muito seguro, falando algo que você não fez e não criou. Mas o sentimento que você está passando é de insegurança. Porque se você não conseguiu dar o crédito para quem criou e para quem fez, você simplesmente está completamente inseguro aquilo que você está fazendo. E a sua insegurança está gritando muito mais alto do que as palavras que você tem falado ou dito para a sua audiência. Por isso que se você vai construir uma história hoje, você vai lançar, você vai ver que tudo se trata de histórias. Lançamento, CPL1 é história, 2 história, 3 história, 4 história. Estudo de caso é a história que o seu produto, que é uma história, transforma e marca a linha do tempo da história de outras pessoas. Se você saca que tudo é história e você gasta a sua energia agora a falar, caraca, se eu tivesse que escolher uma única habilidade, é de ser um contador de histórias. E essa habilidade ela é nativa do ser humano. Se você tiver memória, você já vai ser um bom contador de histórias. Você só vai precisar trazer a memória e fazer uma reflexão muito sincera com você mesmo daquela história. E muitas vezes, lendo a história, você vai ver que não tem nada a ver, às vezes, a coisa que você está fazendo hoje. Entendeu? Você está viajando total, aí você fala, caraca, o que eu preciso fazer é tão simples, é tão óbvio, mas eu não estava enxergando, porque eu não estou respeitando e não estou enxergando a história que eu preciso enxergar. Eu estou olhando para a história do vizinho, a história do outro. Eu estou muito preocupado em fazer igual ao outro, em ficar copiando o que todo mundo está fazendo. Agora, quando eu paro e falo, calma aí, que tipo de negócio eu quero construir? Que tipo de negócio a minha história faz sentido para mim eu construir? Né? Quando você começa a responder essas perguntas, você simplesmente começa
a escrever hoje, porque o maravilhoso da história é isso. Independente da idade que você tem, você hoje pode cravar uma história brutal no tempo. Você pode cravar, mano, de uma forma brutal, com escavadeira, e quebrar o tempo no meio, entendeu? E poder, muitas vezes, essa história mudar o rumo da sua vida, mudar o rumo das pessoas que estão à sua volta. E se você tiver muito sucesso, você pode mudar até o rumo da humanidade, né? Você vê aí pessoas como Steve Jobs, Walt Disney, caras que mudaram o rumo da humanidade com a história, entendeu? Por quê? Porque eles entenderam que o que importava era aquilo que eles tinham para fazer hoje e aquilo que estava na mão deles hoje. Por isso, hashtag de hoje, respeita a minha história, tamo junto. E a história está só começando, porque nós estamos na 5ª live. Dei um recado no começo dessa live hoje, dizendo que nós vamos completar em breve 100 lançamentos. Já estamos com 93, falta 7. Eu vou fazer a sequência desses lançamentos para ver quanto que dá 100. E aí nós vamos fazer uma live histórica aqui no Instagram. Eu e minha equipe, eu vou trazer toda a minha equipe para falar da lição que a gente tirou desses 100 lançamentos, sendo que mais de 80 são de múltiplo 7. E aí eu vou trazer todas as lições, vai ser uma live de 2 horas, 3 horas, e eu quero que você traga o maior volume de pessoas possível para cá, porque nós vamos desconstruir lançamento atrás de lançamento, nós vamos falar, nós vamos trazer todo mundo para o jogo, todo mundo que está na frente do meu time, e aí vocês vão entender a experiência desses 100 lançamentos, e essa é a contribuição da minha história para a história de vocês. Esse dia da live, se vocês estiverem abertos, com a cabeça bem aberta, e vocês tiverem humildade para absorver tudo que a gente vai falar, provavelmente a sua história vai ser cravada, mudada, e vai ser um novo rumo dali para frente, vai ser um ponto de virada, e aí você vai entender que história é tudo que nós temos nesse tempo. Aproveita, porque o tempo acaba, mas a história que você escreve neste tempo permanece para sempre, e assim eu espero que a sua permaneça. Tamo junto, vamos voar, e daqui a pouco a gente bate esses 100 lançamentos e vamos fazer essa live histórica. Pode ser que aconteça mês que vem, ainda esse mês. Tamo vendo, já tem 4 na reta para acontecer, agora entre fevereiro e março. Então eu acho que essa live deve acontecer em abril ou maio, tá bom? Tamo junto, obrigado a todos vocês, beijo no coração. É uma grande honra para mim poder contar com vocês aqui toda terça-feira, às 15:10, para compartilhar um pouco desses pensamentos que me ajudaram a chegar até aqui. O óbvio é tudo que a gente precisa e a gente está nessa jornada em busca dele, rumo ao óbvio, e vamos encontrar juntos. Um abraço e a gente se vê. Valeu!